Salve, salve galera, beleza? Mais um episódio do nosso Papo de uma Hora. Hoje eu vou receber um grande amigo, inclusive ele está comemorando os seus 44 anos de vida. E quem recebe o presente somos nós, que tem a presença dele aqui. Hoje eu vou receber meu amigo Ailton Santos Pinheiro, 44 anos de idade, um cara que trabalha, que é desde muito tempo e é proprietário da empresa Pinheiro Assessoria Jurídica e Contábil. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado pela sua presença. Hoje a gente vai aprender tudo sobre contabilidade e todo esse lado jurídico, né? Com certeza. Pô, agradeço demais o convite, tá? A você, ao Papo de uma Hora. E hoje, considerando que é o meu aniversário, pode ter certeza que é um presente. O presente é todo nosso. E aqui estarei para poder sanar possíveis dúvidas, né? Caso você tenha. Ixi, eu tenho vários. Não estou Não preparado só para eu, como isso. toda essa galera aí que tá em Todos. casa. E poder fazer aí uma exposição de muitas coisas que serão importantes. Para você que é empresário, para você que é artista, para você que é jogador, pode ter certeza que aqui terá Esse cara, ele tem conteúdos. uma carteira aí, uma carteira de mais de 650 clientes, artistas, mais de 150 artistas, mais de 25 colaboradores da sua empresa. É uma empresa, graças a Deus, muito bem-sucedida, né, meu irmão? Exatamente, meu irmão. Me sinto também privilegiado, abençoado, né? Sou o CEO da Pinheiro Assessoria Jurídica e Contábil, um escritório 100% humanizado, né? Eu sempre falo isso porque eu valorizo muito nessa questão. Então, por que 100% humanizado? Que é um escritório que está pronto para lhe atender. Então, quando você precisar, você vai ligar, você vai mandar uma mensagem, estaremos prontos para atender, Eu né? sei bem como é que é. Eu sei. E eu Eu sei que agradeço. é assim. Inclusive, meu irmão, a gente tem uma ampulheta aqui. Essa ampulheta, ela tem exatamente uma hora. E nessa uma hora eu quero tentar extrair a sua melhor história. Vamos nessa, tô pronto, Tá pronto? prontíssimo. Virando, tá valendo. Bora. Valendo. É isso aí. Então, Quem é Ailton dos Santos Pinheiro? Ailton dos Santos Pinheiro é um cara que é apaixonado pelo trabalho, eu amo o que eu faço, tenho um privilégio muito grande de ser o CEO da Pinheiro Assessoria Jurídica e Contábil, um escritório que atua na prestação de serviço do direito empresarial, do direito artístico, da contabilidade em geral, né, um escritório que, graças a Deus, vem crescendo no mercado, como você mesmo disse, hoje nós atendemos mais de 155 artistas, mais de 25 produtoras, Que né, incrível. então, quando eu falo produtoras, é dentro de uma produtora tem 20 artistas, 30 artistas. Então, se somarmos aí só essa questão artística, é fato que vai chegar quase ao número de 400 artistas. Então, eu digo que no mercado, atualmente, é um escritório que vem crescendo bastante, né, e por crescer eu acabo me cobrando muito mais, né. Então, além de amar o que faço, eu amo estudar, amo aprender e também o que eu puder fazer para agregar e passar de informações, eu estou pronto para isso. Cara, mas, pô, é incrível, história maravilhosa, assim, mas eu queria de uma forma mais cronológica. Eu quero ir lá atrás. Eu vou, sei lá, talvez pegar aí uns 30 anos para trás, certo? Perfeito. Onde você estava, o que você estava fazendo, por que o direito, por que esse lado jurídico, contabilidade, como que isso aí nasceu na sua vida, cara? Eu fui sempre uma pessoa que gostei muito de estudar, né, e a minha primeira formação foi em contabilidade, então eu fiz contabilidade e automaticamente eu peguei o prazer por trabalhar na área societária. Então eu trabalhei no escritório por 17 anos e 9 meses, né, mesmo atuando já com alguns clientes, e após, gostar muito da área societária, que tem muito a ver com o direito, eu resolvi, enfim, fazer, o curso de direito e me especializar na área de direito societário e contratos. Então teve, um elo entre a parte contábil e essa parte jurídica, né. E o engraçado também que quando eu falo dessa questão artística, é porque isso já estava no sangue, né. Eu sempre gostei muito de música, Uhum. eu sempre gostei muito de pagode, então, por muito tempo eu já tive grupo de pagode Que legal. grupo de pagode, enfim. Você entrou nessa roubada também? Entrei por um certo tempo, sempre foi um sonho. E aí eu peguei, na verdade, um gosto maior exatamente por entrar, nessas particularidades, né, de um grupo. Eu via que, enfim, mesmo sendo um grupo regional,
não tinha uma estrutura. E aí eu falei: "Por que não ter uma estrutura?", né. Foi quando, 20 e poucos anos atrás, eu resolvi constituir um CNPJ para o grupo regional, Que legal. olha só, né, pensando ne na no nas possibilidades de crescimento, da importância. Virar empresa, né. Exatamente, formalizar, né, ter um CNPJ, ter uma empresa. E aí foi quando, de fato, o meu trabalho estava exigindo muito, e aí eu resolvi, enfim, parar com o grupo ainda continuou por um certo tempo, e eu resolvi me dedicar nessa questão, de direito empresarial, né. Foi quando eu peguei um gosto muito grande também pela área de direito empresarial, e aí comecei a estudar sobre, contratos, direito empresarial, direito societário, essas particularidades, sempre também com atuação na área de contabilidade. E hoje não, essa semana, enfim, fez 17 anos que eu tive um dos meus primeiros clientes, que eu sempre falo e sempre vou falar, né, que me deu a oportunidade de trabalhar. Na época era só a questão contábil, mas foi um cara que ele abriu os braços e falou: "Pô, gostei do seu trabalho, gostei da sua pessoa e eu quero que você, cuida das minhas coisas". E eu estou falando de quem? Marcelinho Freitas. Oh, meu É. Deus, isso daí canta mal ele, né. Então, Só assim, que não, meu Deus, que voz maravilhosa. ele é um irmãozão que a vida me Marcelinho, deu, um beijo, nós amamos você, meu irmão. com certeza. Meu irmão, beijão, tá, agradeço demais aí pela oportunidade, estou falando de 17 anos, enfim, você me deu a oportunidade, eu peguei um gosto por atuar nessa área Sim. artística, né, quando logo em seguida eu também tive uma segunda oportunidade, que foi trabalhar com Chiquinho dos Santos, 15 Outro anos grande também. compositor, meu Deus. Que é meu cliente, que é o meu amigo, enfim, né, então eu sempre falo e valorizo, porque há 15 a 17 anos atrás, de fato eu tinha aquela paixão por trabalhar, por conhecer os artistas, né, então eu diria que eu paguei para trabalhar, né, porque para ir para uma Não, reunião, você investiu, investir, você exato, investiu. exatamente, a palavra correta é investir. Porque eu confesso a você que eu já tinha isso em mente, que o que está acontecendo hoje, aconteceria, Ia acontecer. ia acontecer. Então eu sempre tive isso, né, eu falei: "Não, eu vou fazer isso, eu vou investir meu tempo, eu vou investir o que for preciso, mas eu quero atuar na área contábil, na área jurídica, Você principalmente nessa área você juntou artística". de fato a junção, né, do útil com o agradável, né. Agradável. Cara, e assim, falando sobre essa parte musical, que me compete, você sabe muito bem disso, você cuida do Doce Encontro, cuida das minhas empresas, né, então, não só das minhas, mas de toda a rapaziada do grupo também, o Tiagão, o Cauê, o Thiago Alexandre Neto, enfim. E todos os grupos, todos os artistas, vamos falar os artistas, têm necessidade de regularizar a empresa, deixar ela sadia financeiramente, eh, e a gente encontra muitas vezes dificuldade nos artistas de enxergar isso. E eu acho que é até uma coisa normal, porque o artista quando ele começa, tanto na música quanto no futebol, por exemplo, o menino que começa a jogar futebol, ele não pensa nem em dinheiro, ele tá pensando em fazer uma jogada que o Neymar fez, que o Cristiano Ronaldo fez, o Messi, enfim. Eh, a mesma coisa acontece na música, a gente vê um artista que a gente é fã tocando e a gente quer cantar, tocar, parecido, igual, emocionar as pessoas, a gente pensa nisso. E aí, conforme o tempo vai passando, a gente percebe que aquilo é um negócio, né. O negócio vira assim, a gente ganha dinheiro, pô, vou conseguir pagar minhas contas. É isso, e ponto, e vive nisso. Mas sabemos que não é só isso, Não é. né, tem a marca, que muitas vezes os artistas os quais estão transitando no mercado da música aí, não faz ideia, não tem o seu nome ali registrado, não tem uma empresa aberta, não tem nada. Cara, e como é que você consegue ajudar essas pessoas? Como é que a gente consegue, tipo, proliferar esse tipo de conteúdo para mais pessoas, assim, tipo, de uma forma que elas consigam te encontrar de fato? Sim. Vamos lá, claro, é muito importante você ter uma estrutura contábil, uma estrutura jurídica para todos o tipo de negócio. O que acontece é, como você deu um exemplo, né, um artista que ele é regional ou até mesmo um jogador, é evidente que ele espera o melhor, mas nem sempre ele está preparado, talvez, ou financeiramente, ou ele quer de fato esperar acontecer, né. É importante antecipar, procurar um profissional, procurar um escritório que já atua nessa área,
Porque você tem, diversas vantagens. Quando eu falo vantagens, são vantagens fiscais, são vantagens jurídicas, tá, blindagem dos seus patrimônios, porque hoje não adianta o cara ser, o jogador, ele tem que ser o jogador e o empresário. Não adianta o cara ser o artista, ele precisa ser um artista e empresário. Sim. Até porque, para ele poder gerir toda a receita, todo o patrimônio dele, ele tem que ter no mínimo um conhecimento do que ele tem, para quem ele vai passar essa responsabilidade de cuidar, de zelar, de blindar, né, ter números. Então eu sempre falo, estar próximo de tudo que você tem é muito importante. Evidente que acaba deixando, nas Mesmo que o artista esteja iniciando o projeto, mesmo que iniciando a esteja carreira. iniciando. Até porque quando falamos de estrutura contábil e jurídica, existe tipos de empresa. Então vamos considerar que é um artista regional. Hoje existe a possibilidade dele constituir um MEI, um exemplo, que é um microempreendedor individual, que você tem um CNPJ, ele pode faturar até 6.750 por mês, 81.000 por ano, né, ele pode ter um registro de um colaborador, ele pode abrir uma conta corrente em nome da empresa. Através desse CNPJ, ele consegue fazer um contrato de prestação de serviço, de apresentação artística, ele tem uma vantagem, no momento de fazer um convênio médico, ele tem alguns benefícios com a compra, de um automóvel, então são N vantagens. Ele acaba fazendo um recolhimento mensal e tem um benefício de INSS. Então, são tipos de empresa. Para quem está começando, a minha sugestão é É, começar por aqui, né. sim. Evidente, quando você tem um faturamento superior a esse que eu acabei de dar como exemplo, é importante contratar um profissional para que ele possa saber qual tipo de empresa, qual que é a natureza jurídica, a melhor natureza jurídica. Vai ser uma sociedade limitada unipessoal? Vai ser uma sociedade limitada? Qual a tributação dessa empresa? Ela vai ser no simples, no regime do Simples Nacional? Ela vai ser no regime do lucro presumido? Ela vai ser no regime do lucro real? Ok, mas vamos falar do seguinte, eh, lucro presumido, enfim, todas essas categorias. O que significa isso? Sim. De uma forma prática para que todo mundo entenda, irmão. Vamos lá, ao constituir uma empresa, que é o CNPJ, qual é o passo a passo? Primeiro nós temos que estudar, né, qual é a atividade, se essa atividade ela pode estar, entre esses Que regimes são a os qual eu falei, canais. que são os quenais, exatamente. Então os quenais é muito importante constituir uma empresa de forma correta. Então nós vamos entender, vai ser somente produção musical? É um quenai. Ah não, vai ser uma produtora, uma editora, um selo, uma gestora de carreira? E o que é o KNAI? O QNAE é um Código Nacional de Atividade Econômica, Ok. né. Através dessas classificações, nós consideramos, na base do CNPJ e automaticamente você estará apto a Apto fazer aos a fazer emissão aquela das notas função. fiscais. Voltando ao assunto do MEI, o MEI ele pode fazer uma emissão de uma nota fiscal, pode não, é o correto. Então você vai prestar um serviço de uma apresentação artística, faz um contrato, isso é muito importante, tá. Isso é até uma dica. Você que é um artista, você que é um empresário, não deixe de fazer um contrato. Vou de uma forma muito resumida, te dar um exemplo. Você vai fazer uma apresentação artística num bar, mesmo que seja regional, né, e o que acontece? Por algum motivo, saiu uma briga, ó, enfim, teve algum problema, aconteceu uma situação que foi levada à polícia, né, então pode ter acontecido ou um acidente ou até um falecimento, enfim, de uma pessoa nesse evento, vai gerar um inquérito policial e automaticamente isso vai ser apurado. Então nesse momento o que que pode acontecer? A polícia ela vai, citar, notificar, enfim, o dono da casa ou do bar e vai falar o que que aconteceu nesse dia. "Ah, teve um evento de tal artista", ok. Vai também, querendo ou não, mandar uma intimação para o artista e o artista ele vai precisar, querendo ou não, passar todas as informações a qual, o delegado ele vai solicitar. Então é importante passar o quê? Eu sou um artista, ok. Eu tenho um contrato de prestação de serviço, que foi minha apresentação. Apresenta. Olha, eu fiz uma emissão de uma nota fiscal. Perfeito. Já considerou que você estava apenas fazendo o seu trabalho, uma prestação de serviço. Na ausência de um contrato e de uma nota fiscal, o que que subentende-se? Que você faz parte do evento. Olha que responsabilidade. Então, Deus o livre, veio falecer uma pessoa, ou aconteceu um acidente na casa de show, um incêndio, enfim, qualquer situação, Você fica blindado. você pode responder criminalmente, porque entende Mas que você você com esse contrato, você fica blindado. com certeza, porque se você não tem, entende que você, tem um ganho ou da portaria, ou do bar, etcétera. Então você já tem uma responsabilidade direta, né. Então é muito importante você ter esse tipo de contrato, né.
Então isso eu estou dizendo para o MEI, mas todos os outros tipos de empresa também é Agora muito vamos falar importante. sobre essa ideia do contrato. Não do contrato entre artista e casa noturna, casa de show. Vamos falar do artista que, por exemplo, ele, sei lá, a priori ele tem ali um cachê de R$ 2.000. E aí, por algum motivo da música, ele tocou começou a tocar, e a música dele viralizou, e agora o cachê dele custa R$ 10.000. Aí apareceu um empresário que se interessou por ele. E aí esse empresário, obviamente, vem oferecendo mundos e fundos, né, que a gente já teve algumas experiências, conhece algumas situações que são bem complicadas. Como fazer esse contrato? Como pensar de uma maneira mais racional, mais razão do que emoção, porque, né, naquela situação, pô, o artista tá ali numa vida, aí de repente a vida dele pode mudar com as promessas do empresário. Quem que ele pode buscar, com quem ele pode falar, como ele pode fazer esse contrato, o que que você sugere para a maneira como ele faça esse contrato? Perfeito, entendo. Vamos lá, o artista isso também é muito importante. Todo artista, é evidente, ele precisa ter um cadastro nas associações, né, para que ele possa, enfim, receber alguns valores. Nesse momento já se torna, uma questão de muita vantagem fiscal, porque quando você tem um cadastro na pessoa física, pode ser retido até 27,5%. Quando você tem uma empresa, o valor é bem menor, começa com 6%, etc. E quando se fala de contrato, também é muito importante você qualificar, no contrato a pessoa jurídica. Por quê? Não sei se você vai se recordar, mas no término de muitas razões sociais está escrito, um exemplo, Éder Miguel Limitada. O que que significa a expressão LTDA Limitada? É uma questão de responsabilidade, que existe uma limitação sobre essa A responsabilidade responsabilidade. conforme o novo Código Civil. Então, quando você tem uma empresa, automaticamente ele não fere a sua pessoa física diretamente. Ele tem uma responsabilidade do capital social, se não for suficiente, ele afeta o seu patrimônio. Então, você vê que é um conjunto de vantagens você ter um CNPJ, tanto para receber das associações, royalties, enfim, e principalmente para fazer um contrato, né? Porque quando se trata de contratos, são vários contratos. Vou citar aqui 3 exemplos. Existe o contrato de parceria, que é basicamente, "Vamos fazer um projeto? Vamos". É Sim, uma sociedade com um propósito como é específico ali, pontual. pontual, exato. "Vamos fazer", vai ser de 30 dias, 60 dias, 90 dias, com prazo determinado ou não, ok. Encerrou a parceria, faz o distrato e está tudo certo, cada um vai para o seu lado e ser feliz. Contrato de agenciamento, né, que é muito utilizado, e o contrato de empresariamento. E muitas pessoas acabam confundindo esses 2 tipos de contrato, ou acaba no mesmo documento deixando o contrato de empresariamento e de agenciamento. E de fato, são contratos isolados. O que que é um contrato de agenciamento? Ele já fala agência, basicamente Ele é literal, né. exatamente, basicamente é contratante e contratado. O artista contrata a sua empresa e nesse contrato, o que que é um contrato? É a vontade de 2 ou mais pessoas, física ou jurídica, a qual todos deverão ter os seus direitos, as suas obrigações, os seus deveres, multas punitivas e um prazo contratual. Então, uma vez que você tem um contrato de agenciamento, o que ocorre? O que que é o contrato de agenciamento? É um contrato que o contratante vai, enfim, contratar a agência, e a agência ela não vai medir esforços para quê? Para fazer a venda de shows, fazer captação de contratos, enfim, unir esforços e conhecimento e chegar a um denominador. Denominador esse que no contrato vai existir percentuais, divisão de lucros. Então você tem uma receita, que basicamente é faturamento, menos despesas, menos custos, menos escritório, menos impostos, etc. Do que sobrou, vai na proporção que foi acordada, 50-50, 60-40, etc. Esse é o contrato de agenciamento de uma forma simples e objetiva. Contrato de empresariamento, totalmente diferente de um contrato de agenciamento. O Contrato contrato de empresariamento, ele já fala empresário. E quem é o empresário? Aí que está. O empresário é aquele cara que ele é um 360 do artista. O empresário é aquele cara que investe, é um cara que inicialmente ele pode dar um aporte para o artista, ele pode dar, um exemplo, um carro,
dá uma estabilidade financeira para o artista, indiferente se ele vai fazer 10 apresentações, 20, 30 ou não, ele vai lhe garantir um valor. Ele vai te dar uma estrutura de moradia, ele vai investir nos instrumentos, ele vai investir na banda, né, ele vai investir na marca, ele já tem um propósito para montar uma sociedade. Ele, no caso, teria um recurso para montar o ecossistema para esse artista funcionar. Exatamente, um 360 de tudo. Então, tanto do marketing, enfim, quanto vendas de show e uma estrutura completa, a ponto de que, digamos, aconteceu algo extraordinário. Um exemplo muito simples, a pandemia. O cara que é o empresário, ele tem a obrigação de dar a estabilidade para o artista. Evidente, muito importante. O empresário geralmente ele tem uma proporção, tá, no momento da distribuição da receita, maior do que do artista. Isso não é uma regra, mas geralmente ele tem. Por quê? Porque ele aporta, ele acredita naquele projeto. Sim. E sempre pensando numa sociedade já com o artista, que isso também é muito importante. Porque quando você tem uma agência, contratante, contratado. Mas quando você é empresário, é muito importante que você tenha um vínculo com o artista, e eu digo isso, societariamente. Então você tem que ter o quê? Um CNPJ com a participação societária de ambos, porque vai ter receita, menos despesas, menos custos, etcétera. E no momento da distribuição das receitas, do percentual das cotas, já vai direto para a pessoa física. É uma vantagem, extraordinária. Por quê? Porque você acaba não pagando o imposto por 2 vezes. Você já recebe e do valor que você teve como receita, é tratado como lucros e dividendos para que você possa comprovar a sua capacidade financeira, né, a sua capacidade de compras de bens. Então é muito importante, porque na pessoa física existe uma limitação para toda e qualquer pessoa, tá. Vamos considerar um limite anual de 33.500. Passou desse valor, pode ser glosado ou pode ser cobrado até 27,5%. Então sempre a empresa vai ser vantagem fiscal, jurídica, tá. Cara, e com essa te entrando em fusão com o que você está falando, esse lance do que está acontecendo das taxações com o Pix, Da reforma tributária. isso envolve tem ligação com esse Tem. Tem, e assim, eu digo que hoje já está, em andamento, né, para algumas empresas, mas a reforma tributária esse ano de 2026 ela vai ser de maturação. um teste? Isso, exatamente. Por que maturação? Automaticamente vai existir aí, algumas mudanças no decorrer desse ano, mas 2027 Só o seguinte, aqui é o anúncio do nosso café. Você eu toma café, cara? tomo café. Cara, aqui ó, essa máquina é incrível de é que ela fala sozinha. Na verdade, ela faz uma limpeza. E eu vou servir para você um café, boutique do café, eh, até porque o café aqui ele é moído na hora, cara. Café com grão. E eu vou te servir aqui um cafezinho, Pô, agradeço, hein. você merece. Pô, muito Seu obrigado. aniversário, né, cara? Exatamente. Comemorar. E ele tá faz isso aqui porque ele tá moendo na hora. Depois eu vou trazer a câmera aqui para filmar aqui essa parte de cima aqui, ó. Olha que incrível. Eu Do sou ca apreciador de café. Você é? Sou muito, Você muito. é louco, cara. Boutique do café pegou pesadíssimo aí, ó, pesadíssimo. E você gosta sem açúcar, Sem né? açúcar. É, você toma café mesmo, É. né, você poxa vida, eu vou te servir aqui, ó. Opa, muito obrigado, viu, meu. Obrigada. Que incrível, você é louco, sensacional. Que chique, né? Muito Tem chique, uma máquina muito de gostoso. café. É isso aí. Sensacional. Não, aliás, toda a estrutura, tá, vocês estão de parabéns, Muito de obrigado, verdade. irmão. Enfim, toda a equipe, enfim, todas as pessoas envolvidas, isso é muito importante, eu valorizo muito também isso, porque as pessoas quando vê um material pronto, né, algo, que foi Sim, postado, imagina que foi só uma pessoa, não. sim. Então aqui são um envolvimento de várias pessoas. Como eu falo, tem um exército aqui. Exército, exato. E a estrutura tá de parabéns, de verdade, cara. Tô Muito me sentindo obrigado. muito à vontade, Ah, tá, de aqui é verdade, sua casa. e parabéns pela estrutura. Você me ajuda a organizar tudo isso, inclusive, como é que não vai dar certo? Inclusive, cara, eu queria entrar num outro assunto aqui que eu achei muito interessante, que é a sua especialização em direito desportivo. Legal, isso Cara, também. por que como assim isso aconteceu na sua vida? Você também eu já vi uns vídeos de você jogando futebol, hein, cara. Mas ali Você foi é sorte, folgado, hein, mano. fala, você é ousado, hein, cara. Eu sou ousado, eu não jogo bola, eu gosto. É, Confesso que eu gosto, mas infelizmente não nasci para com jogar dom. bola, não nasci com esse dom não.
mas gosto bastante de futebol. E tudo aconteceu, em meados de 2012, quando eu tive uma demanda de uma pessoa para fazer um trabalho, e eu fiz esse trabalho, e no término do trabalho, essa pessoa falou: "Olha, eu trabalho com esporte, trabalho no futebol", que é também, inclusive quero mandar um grande abraço para ele, Gilberto Rato. Quem é Gilberto Rato? Gilberto Rato, nesse momento, em 2012, ele era o diretor de marketing do São Paulo Futebol Clube. Caramba, e você é São Paulino, Eu né, sou cara? São Paulino, é. Então foi algo que eu fiquei sabendo após a conclusão do trabalho, inclusive ele me chamou por várias vezes para ir até o Morumbi, conheci toda a estrutura, ganhei muitos presentes do São Paulo, muitas camisetas, enfim, foi um cara que, de fato também, na música eu digo que o Marcelinho foi o principal, assim, o cara que me deu fôlego, O me deu Hub, combustível para poder ir atrás, enfim, e do futebol foi o Gilberto Rato, né. Gilberto Rato era diretor do São Paulo, que inclusive tive vários contatos, enfim, com ele, quase de fato, decidi trabalhar no São Paulo mesmo, que legal. mas por uma opção profissional, por já trabalhar também já há muito tempo Ah, de novo, né, no juntando o útil ao ao agradável. agradável, exatamente. E Gilberto Rato foi um cara muito importante, porque ele me deu uma oportunidade, para trabalhar a Gilberto Rato, pessoa física, e automaticamente entrou as empresas, foi quando foi surgindo diversos jogadores, inclusive de São Paulo, enfim, né. E hoje o escritório, ele atua para diversos jogadores, jogadores, profissionais, jogadores que ainda estão em fase de construção, menores de idade, enfim, clubes de futebol, nós temos SAFs, enfim. E do futebol no geral, Gilberto Rato foi muito importante, porque foi algo que eu peguei um gosto e aí eu resolvi fazer, um curso de direito desportivo, que foi até muito engraçado. Eu cheguei a ver uma postagem que tinha um curso de especialização na OAB de Brasília, então eu resolvi comprar a passagem para poder fazer esse curso. Quando cheguei para fazer esse curso, me deparei com o Gilberto Rato, que estava, enfim, participando, desse evento, e ele não sabia que eu estaria lá e nem vice-versa. Foi quando ele foi sortear um livro de direito desportivo, né, de um advogado que é especialista, e acabou que eu fui sorteado. Caramba, que Olha que legal. história, eu fui sorteado, aí ele falou: "Ailton Pinheiro". Aí quando ele olhou e falou: "Não, tô acreditando", né, aí eu fui receber o livro, Acharam até que enfim. era mutreta, né. Os Não, caras todo mundo exatamente, todo mundo falou e não foi, né, foi muita sorte, enfim, que fui sorteado e tive o privilégio de estar ali com ele. Então, naquela época tinha quase 400 profissionais para fazer esse curso, caramba. porque é um curso que é difícil de ter esse curso, né, e também tem uma procura muito grande. E aí eu comecei a pegar gosto pela área de direito desportivo, quando eu comecei a trabalhar com diversos jogadores. Inclusive também, eu sempre cito, o Arboleda, meu cliente desde 2017, um grande amigo, né, então é um cliente ativo do escritório desde 2017, entre vários outros Sim, jogadores, sim. né. E o Arboleda é um cara que desde que ele chegou no São Paulo, ele está, com o escritório, sob a gestão do escritório, que eu também me sinto muito privilegiado por isso. E aí o Gilberto Rato, teve um certo momento que acabou o contrato dele no São Paulo Futebol Clube. E para minha surpresa, eu fiquei sabendo que ele saiu do São Paulo Futebol Clube e foi simplesmente para a Seleção Brasileira de Futebol. Caramba. É, então uma história muito Só bacana, só. E da mesma forma, ele me acolheu, me abraçou, me deu toda a estrutura, tanto que hoje o escritório também atua, com a representação para poder fazer registro de intermediários. Então aquele cara aqui no bairro ele fala: "Ah, eu sou empresário de tal jogador". A primeira pergunta é: "Você tem um registro de intermediário junto à CBF, uma autorização?". "Tenho". "Ah, então ok". "Não tenho". "Então você não é um agente, né, um intermediário, de forma correta, legalizada". Porque o sim. que que você precisa? Você precisa pegar o contrato do atleta, alimentar nesse sistema que tem da CBF, para que tenha uma validade jurídica. E o Gilberto Rato, me abraçou, me acolheu na CBF por diversas vezes, cara. Fui surpreendido até a primeira vez que estive na CBF, pelo cuidado, pelo carinho, pelo respeito que ele teve comigo. Conheci toda a estrutura da CBF, a sala do presidente, enfim, foi algo que eu fiquei, assim, sabe, fiquei chocado com toda aquela estrutura. E ele me deu essa oportunidade também, que inclusive hoje ainda continua como cliente do escritório. Hoje um dos maiores
atuante na área de marketing, Que legal. né, e aí o futebol eu fui pegando gosto após tudo isso acontecer. E aí hoje trabalhamos também para diversos jogadores, amadores, Sensacional, cara. profissionais, clubes, SAFs, contratos de jogadores, né. Então une também o útil com o útil e agradável. E é muito importante porque ele tem uma ligação. Quando você trata de artista e de jogadores, quais são os tipos de informações que são muito próximas? Contratos, registro da marca. Esse é um toque que eu gostaria de passar para você que é empresário, para você que é artista, para você que é jogador, ou para você que gostaria ou será um empresário. Registre sua marca, é o seu patrimônio, cara. Muitas pessoas não valorizam o registro de uma marca. Mas você não acha que tá ligado a essa situação que a gente falou no começo, assim, de tipo, pô, começou ali na arte mesmo, querendo mostrar um drible e tal, e de repente virou negócio, mas ele ainda não se tocou, não virou essa chave. Eu Não eu tá muito ligado a isso? eu acredito que sim, mas ao mesmo tempo você precisa estar preparado para tudo. Então, se você é evidente que tem questões financeiras, né, "Ah, será que é o momento de investir?" Mas eu penso hoje assim, eu confio no que eu faço, no meu trabalho, ou na minha marca, ou na minha empresa. Então, cara, vá atrás, registre sua marca, porque sua marca é o seu maior patrimônio. As pessoas não conseguem entender, o quanto é importante o registro de uma marca. É que talvez não enxergue, né, por mais que acredite no projeto, não enxerga de repente: "Ah, não vou crescer tanto, não vou ser isso, Não não vou ser aquilo". acredita, às vezes nem acredita, mas também tem algumas pessoas que elas imaginam e pensam que assim, eu tenho o registro de uma marca há 30 anos. Registro de uma marca não, utilizo da marca, já por 30 anos. Se você não tem um registro, que é diferente, você ter um registro, ter a concessão, a marca ela não é sua. A marca é de quem de fato registrou. Eu tenho um caso muito claro. Eu tive um cliente que me procurou, ele já tinha um CNPJ com a marca de 20 anos que ele utilizava sob uma razão social, e aí teve um terceiro que fez a solicitação do registro e conseguiu a concessão do registro. Foi quando ele me procurou, ele falou: "Ó, mas eu já tenho, eu utilizo dessa marca por 20 anos". E infelizmente ele não conseguiu, porque não é a questão do tempo que vai predominar o Isso quebra registro. a perna, hein. Quebra porque a marca é um patrimônio, né, a marca ela é importante para tudo. Quando eu falo que é importante, é o quê? É a credibilidade, é a blindagem, porque se alguém utilizar de forma indevida, você pode mandar uma notificação extrajudicial e dar um prazo para que essa pessoa, deixe de utilizar e faça a remoção de todas as redes sociais, enfim, de tudo que de fato está utilizando. Se ela continuar a permanecer, pode entrar com ação, tá, de danos morais, danos materiais, etcétera. E com o registro da marca, você pode fazer concessões, utilizações. "Éder, você quer utilizar da minha marca para esse projeto? Eu vou te cobrar esse valor e vou cobrar esse valor, você paga pelo uso da marca, de forma provisória ou com prazo determinado, né, mas você faz a utilização através de uma anuência. E caso você não tenha essa anuência, é fato, gerador do quê? De uma ação. Então registrar a marca é muito importante, a marca é o valo-eixo para você fazer uma franquia, para você vender a sua Ah, a marca é empresa. tudo, né, Ela é é tudo. tudo. E é importante Ainda dizer, mais quando ela consolidou e você perdeu, nossa. cara, é muito complicado. E é importante, o que que é um registro de uma marca no INPI? O INPI é um Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, enfim, é industrial, e o que que acontece? Você só é dono da marca quando você tem a concessão. O processo é: "Quero registrar essa marca". Então é feito uma solicitação no órgão, Sim. tá, junto ao INPI, vai gerar um número de processo, esse número de processo ele tem que ser acompanhado por um profissional, porque a todo e qualquer momento pode existir uma oposição de um terceiro. Se existir, você tem que estar preparado para notificar, para se opor, para entrar com a defesa e ter todos os argumentos jurídicos para dizer que você é atuante e que você tem um interesse nessa marca. Passou um tempo, ninguém se opôs, o que que vai acontecer? O NPI ele vai conceder o registro para você por 10 anos. Após a concessão do registro, você vai ter um certificado esse que por 10 anos ninguém pode Você me utilizar. trouxe um certificado Inclusive desse. tenho, tenho também, assim, outros artistas, eu sempre dou como exemplo, porque
Também é uma vitória pra gente quando isso acontece, quando, temos aí um êxito no registro, né. Então eu tenho do MC Rian SP, eu tenho do MC Ig, eu tenho Cara, de diversos, então, cara, de cita diversos. alguns artistas aí que você cuida? Claro, entre todos esses gêneros, que é pagode, samba, gospel, trap, rap, vamos considerar que, pô, de pagode eu tenho Doce Encontro, claro, né, vamos falar: "Pô, puxa saco do Éder, gosta muito do Doce Encontro?" Sim, É meu gosto, e quem me conhece sabe o quanto eu sempre fui muito fã do Doce Encontro. Você já foi em show pra caramba, né, cara? Muitos, cara. Se perguntar: "Já fui em 50 shows do Doce Encontro?" Já fui. Sempre fui muito fã. Inclusive, quando começamos essa relação profissional, para mim, de fato, foi algo extraordinário, né, porque estar próximo às pessoas que eu sempre fui muito fã, me trouxe, assim, uma alegria tremenda, me deu combustível também, né, e hoje, graças a Deus, tenho o privilégio de ser parceiro profissional e amigo de todos os integrantes, então isso Sim. também é muito bacana. Então, vamos citar aqui de pagodes, inclusive, assim, não tenho infelizmente como lembrar de todos, né, Não, mas mas tem alguns mas tem alguns alguns. Eu tenho Doce Encontro, tenho Sam Prazer, tenho Marquinhos Sensação, Marcelinho Sem Compromisso, Lucas Morato, Billy SP, Negritude Júnior, Os Travessos, Soweto, Catinguelê, caramba. cara, tem alguns. Inclusive você fez o contrato entre o Soweto e o Belo, né, Exatamente, eu tive o privilégio de fazer parte também dessa transição, essa fusão, né. dessa fusão para que houvesse aí o retorno do Soweto, né, e também foi um sonho, porque eu também sempre fui muito fã do Soweto em si, Sim. né, e isso é alguns de pagode, enfim, mas tem muitos, eu até peço Do desculpas. trap e do Do funk. trap eu tenho o Kai Black, tenho o Teto, cara, do funk, eu digo que graças a Deus nós estamos aí no top 10 aí, tenho MC Dom Juan, MC Rian, Rariel, MC Marques, Neguinho da Ô Cacheta. Marques, a gente ama você, cara. Sou muito fã do Marques como pessoa, como artista, eu acho que é incrível o trabalho dele, inclusive participou, né, do audiovisual do Doce Encontro em 2022, se eu não me engano. Tava um frio, nossa, um frio danado. Inclusive, né, cara, você podia vir aqui fazer um papo de uma hora com a gente, né, Com certeza. seria maravilhoso receber. O Marques é um cara muito especial, né, É, ele é um cara, cara muito especial, um cara que eu tenho o privilégio em chamá-lo de amigo, de irmão, é, eu também. porque é um cara muito diferenciado, cara. Ele é diferente, Ele é muito diferente, cara cara. abençoado. Abençoado e merecedor de tudo que vem acontecendo A na vida família dele, cara. bonita, né, cara, um cara que tem uma energia tão boa, tão legal, assim. Cara de Ah, eu pureza, sou meu irmão. fã dele, sou Eu fã. também, É, eu tam é igual você. eu Vocês são assim. Nossa, toda vez que a gente se encontra, meu Deus, é uma alegria só. Cara, tem uma coisa que eu achei bem legal. sim. Opa, desculpa. Fala. Voltando da questão de alguns artistas, Sim, citando, do funk, um exemplo, né. Eu tenho Dom Juan, tenho Rariel, não tenho pode esquecer os nomes. Dom Juan, Rariel, Ig, Rian, Neguinho da Cacheta, Japa NK, Menor K, tem muitos, não vou conseguir lembrar de todos. Isso do funk, né. Do rap eu tenho o Ed Rock, que já é mais de 10 anos, que é Aí, Creator também, o né. sarrafo é alto. Tenho do gospel, do sertanejo também, eu tenho um privilégio muito grande de trabalhar para um dos maiores produtores Aí é outro da música. sarrafo muito alto. Muito, muito alto. Então, eu tenho assim, o privilégio, o escritório de atuar no grupo, empresarial, né, o grupo econômico de todas as empresas do Dudu Borges, né. Caramba. Então, para quem não conhece, o Dudu Borges Dá uma pesquisada aí, né. dá um Google aí, Dudu Borges, vocês vão entender. É, Cara, aí ó, tem uma parada que eu achei muito legal aqui, ó, que você tinha um escritório na Barra Funda, só que exatamente. você é da zona sul de São Paulo, Sou da Zona Sul, região de né, Interlagos. Interlagos, né. Isso. E aí você decidiu montar o seu escritório no bairro. Cara, e é um escritório assim, gente, vocês não estão entendendo, o cara tem um andar. Hoje, Andar. graças a Deus, tem um andar e mais algumas salas, já passou do andar. Poxa vida, ele vai pegar o prédio pra ele. É. E assim, é muito legal, porque você acaba gerando emprego, mas você fez isso proposital? Foi. Qual foi o seu raciocínio de montar esse projeto assim? O que aconteceu? Teve 2 situações. Primeiro que trabalhei por muito tempo, né, distante de onde resido, então isso também foi muito desgastante, né, trânsito, enfim. E aí teve um certo dia
que inclusive eu não me recordo agora o motivo, mas eu estava sem carro e eu estava usando um carro enfim, contratei um aplicativo para ir até o escritório. Foi quando eu tive uma ideia e falei e pensei: "Por que não montar um escritório próximo aonde eu resido?", né. Porque a minha intenção é vender o quê? Serviço, não Sim, somente a imagem. A sim, imagem é muito importante, mas eu trato a imagem do escritório, a estrutura, de forma secundária. Foi quando eu pensei: um jogador que está aqui no Brasil, que ele se destaca como um jogador diferenciado, se ele vai para a Espanha, lá ele vai ser mais um jogador. Por quê? Porque lá tem diversos outros jogadores de muita qualidade. E aí eu pensei nesse exemplo: se eu for para a Avenida Paulista, se eu for para Berrini, se eu for para o Morumbi, eu vou ser mais um escritório, sim. ou meramente um outro escritório. Mas e se eu montar a minha estrutura no bairro? O que que eu pensei? Vou estar próximo de onde resido. Então, já é algo muito Sim. diferente, até porque trabalhei por muitos anos muito distante. Vou estar montando escritório no bairro onde eu nasci. E de fato eu pensei, eu vou estar empregando pessoas que estarão ao redor aqui do escritório, que são pessoas do bairro, enfim, valorizando o bairro onde nasci. Vão estar consumindo um restaurante, enfim, um mercado também muito próximo dali. Foi quando eu resolvi. Evidente, comecei com uma sala, 2 salas, 3 salas, 4 salas, 5 salas, Um 6 andar. salas, o andar, e montei. E confesso a você que foi algo extraordinário, porque de todos esses artistas, de todos esses empresários, de todos esses jogadores, eu digo que 95% de todos, foram ao escritório. E eu acho que isso foi uma vitória, porque eu pensei, planejei e deu muito certo. Não, e lá é muito bonito, cara. Você fez uma decoração lá, gente. Fala, você pode falar o endereço onde você Claro, tá? com certeza. O escritório hoje está sediado na rua Padre José Garzotti, número Cidade 507, Dutra. Cidade Dutra, Tão, sala tão distante. é, Quando eu sair daqui, gente, sim, eu já fico por lá. Eu falo assim: "Cara, eu tô indo, eu vou almoçar, tem um japa lá do lado". Putz, muito é bom próximo. demais. Almoçamos muito já. Nossa É. senhora. Mas isso também é importante, a estrutura física fica em Interlagos, mas isso não quer dizer que eu não consiga atender Com todos certeza. os clientes, enfim. Isso é uma coisa muito interessante de se falar. O Ailton, ele tem essa característica. Ele vem muito aqui. Ele vem mais aqui do que eu lá, Sim, né. Eu tô falando como exemplo, porque, assim, eu tenho algumas empresas, né, a gente tem o Gravoz, Promuse, tem o Doce Encontro, enfim, tem uma série de coisas aqui, né. A gente trabalha com outros artistas também, então ele cuida de tudo. E todas as vezes que eu falo: "Cara, a gente precisa falar de um projeto assim, assim, assado", ele falou: "Que hora que você pode, ele tá aqui". Então ele vai fazer isso com você também. com certeza. Você que precisa. Gente, é extremamente importante e necessário vocês terem a contabilidade, o judicial, todos tudo organizado. Porque, olha, já, graças a Deus, esse cara aí já me livrou de algumas poucas e boas, viu. Porque se eu não tivesse preparado, se eu não tivesse tido essa assessoria com a Pinheiro, olha. E assim, a gente tá falando obviamente da Pinheiro, né, porque é de alta qualidade, mas você que de repente está em outro estado, né, em outra cidade, de repente não tem acesso, pô, é alguém, mas faça. Exato. Tenho essa assessoria, mas aqui Inclusive hoje, graças a Deus, também nós temos o privilégio de atender não só o Brasil, atendemos também clientes vixe, fora. então Então não tem pra onde correr. Se não exato. quiser, é porque você não quer mesmo, hein. Se não for com a Pinheiro Assessoria aqui, é porque não quer mesmo. E são profissionais qualificados, habilitados, que inclusive tem algumas reuniões que eu chego a levar 6, 7 colaboradores para essa reunião, então levo a estrutura até o cliente. Nós estamos preparados para poder Eu acho que atender, deve cara. ter um quê? Uns 4, 5 grupos do WhatsApp com vocês. Com certeza, devido ao grupo de Nossa, quantidade de empresas, de exatamente, empresas. exatamente. É um privilégio, pra gente, enfim, trabalhar com vocês, enfim, por quê? Que são pessoas, isso é muito importante, tá. Eu dou até um outro exemplo, também, por quê? Devido à minha idade, né, de ser um cara, às vezes o que eu tenho de idade, eu tenho profissionais ou artistas que têm de vida profissional, né, então, se torna difícil para a pessoa, querendo ou não, aceitar as sugestões profissionais, Sim, ou aceitar o que nós estamos falando. Dou um exemplo também sempre, Marquinhos Sensação.
um grande amigo também, né. Beijo, mestre. Marquinhos. Marquinhos Sensação, quando iniciei o trabalho com o Marquinhos, eu também sempre fui muito fã do Marquinhos, então foi algo também muito bacana, porque expor para ele tudo que era preciso, ele entendeu, um cara muito mega inteligente, cara, ele é muito inteligente Ele é mesmo, sabe. Ele é um cara que ele escuta Você muito. já passou poucas e boas, né. Exato, Alô, tem uma uma experiência, de experiência vida, vasta. vasta, exatamente. E aí foi quando ele falou, eu me recordo como se fosse hoje: "Pô, então me convence, por qual motivo eu devo contratar os seus serviços", né. Foi quando eu passei para ele Você tudo deu que tinha, aquela bela aula. aí tudo que ele precisava fazer, e eu dou esse exemplo porque ele aceitou, ele falou: "Ok, vou acreditar no que você está me falando". E aí eu montei toda a estrutura para ele, contábil, jurídica, enfim, e ele aceitou. Então também tem essa questão aí de numa certa restrição das pessoas aceitarem. Eu digo que hoje se torna mais tranquilo, até pelo quantidade de clientes, enfim, que temos, nós temos uma credibilidade, muito grande, né. Cara, agora assim, você tem toda essa carteira aí de mais de 650 Certo. clientes, certo? Você já pegou uma bucha? Tipo um problemaço, assim, que se você pensou: ferrou, cara. Não sei se eu vou conseguir resolver isso aqui". Até porque é 50-50, né. Exatamente. Ou E às vezes pelo contrário, irmão, às vezes é 70-30, entendi. você tem 30% ali de chance de êxito, e você tem que utilizar desses 30% Mas e você fazer a sempre foi um diferença. cara muito claro, né, você sempre deixou muito: "Ó, isso aqui vai dar ruim". Você já remediou muitos dos Muitos, problemas, né. muitos. Só que no caso, assim, a ideia aqui é precaver. É isso aí. Então é prevenir, né, não acontecer. Mas você já teve uma bucha mesmo, cara? Cara, eu digo que, eu não vou dizer diariamente, mas pelo menos uma vez por semana a gente pega alguns casos bem atípicos, casos, eh, de uma proporção muito grande, porque é a mesma proporção. Quando você tem, artistas ou problemas menores, o problema é na mesma proporção, Entendi. mas pensa hoje na estrutura que o escritório tem, É. nessa questão dos artistas a qual o escritório atende, então são proporções, muito próxima. Então quanto maior o artista, maior o problema. Por quê? Porque um contrato desse artista vai ser milhões, o prazo do contrato, as cláusulas facultativas, as cláusulas É, obrigatórias, mas né. conta um. Ca Lógico que você pode contar um BO, BOzão mesmo. Não precisa olha, citar nome do artista, nada. eu vou fazer o contrário, posso? Você me dá essa liberdade? Lógico. Eu vou dizer que eu vou passar para você o nome do artista a qual eu tive, graças a Deus, êxito numa certa quantidade. Uhum. MC Rian. Inclusive, também é um artista que está conosco desde 2009, então estou com o Rian Acho desde que eu o encontrei o início. MC Rian no Chico Hambúrguer. Ah, tá, pô. Foi esse, João? Foi no Chico, não foi? Que nós encontramos? Acho que foi no Chico Hambúrguer, ele estava com a família. Ah, que legal. Então eu digo o Rian também pela proporção, né, proporção que é um artista, pô, top, 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 enfim, que está em destaque já por muito tempo. Então já peguei algumas situações, complicadas para resolver, mas graças a Deus, deu tudo certo. O direito, a contabilidade em si, cara, é um leão por dia, não adianta. Você tem que acordar ciente: "Hoje eu tenho problemas para resolver", e você tem que estar preparado para resolver. O que você não pode é o quê? É fechar os olhos e não ir atrás. Por isso que eu falo da importância. Eu amo muito o que eu faço, cara. Eu amo muito. Então, assim, se tiver que trabalhar 15, 16, que essa é uma base que eu Sei, trabalho, é uma média, você eu sabe sei, eu muito sei. bem disso. Eu não trabalho menos que 12 horas por dia, então é 12, 15, 16, 17 horas. É o que, cara? É você se doar ali, entender qual que é a necessidade do cliente, o que você pode trazer para ele de solução. Você tem que largar tudo que você está fazendo e focar naquela situação e trazer Falando em soluções. êxito, pô, falou da sua empresa, cara, você pode falar mais ou menos, assim, quanto que é a rentabilidade mensal ou anual da Pinheiro, hoje? Posso. Importante colocar, esse ponto. Hoje nós chegamos próximo, confirmou, hein? Tá Chegamos fazendo próximo a a empresa, né. a a 500 mil. Claro, evidente que existe também um investimento muito grande, né, para manter essa estrutura, né, manter esses profissionais qualificados e habilitados no escritório. Então, graças a Deus é uma empresa saudável, e pode ter certeza, eu estou agora pensando, repensando, que o meu objetivo é o quê? É crescer, tá? Crescer, que eu digo, não só profissionalmente, mas estrutura, enfim.
Então, também, eu sempre destaco, o fato de você ter uma receita, um número, não quer dizer que vai ser o seu lucro, isso é muito importante. Então o cara pode falar: "Ah, eu ganho 1.000.000", ok, mas quais são as suas despesas? 900.000. Então você tem um lucro de 100.000 reais. Aí você pega uma outra pessoa que é um prestador de serviço de alguma atividade intelectual. Qual que é o seu faturamento? 1.000.000. Qual que é a sua despesa? 100.000. Então o lucro dele é 900. Sim. Né, então é importante ter esses 2 exemplos, né. E o que eu também sempre gosto de falar é, o que você ganha, enfim, o seu lucro, é muito importante que você não deixe de investir na sua empresa. Então você não pode simplesmente, realizar todos os seus sonhos, enfim, e esquecer da empresa, porque você depende da empresa para você obter o seu faturamento, o seu lucro, para você poder ter a sua capacidade financeira, para você conseguir realizar todos os seus sonhos, todos os seus objetivos. Cara, eh, falando do Ailton, falando de todos os êxitos, de todo o seu trabalho, de tudo que você construiu, esse império que é a Pinheiro, se você pudesse, cara, deixar uma mensagem que ela vai aparecer em todos os lugares do mundo, outdoors, rádio, TV, todo mundo vai vir e ouvir. Que mensagem você deixaria? Depois de tudo que você passou, tudo que você galgou para chegar onde você chegou. A mensagem eu tenho essa mensagem e diariamente eu até acabo refletindo. Se você tem um sonho, realize, porque se já foi um sonho, já existe uma expectativa e você pode realizar. Sensacional. Essa é a mensagem. Eu tenho uma pergunta da minha filha, Vamos essa aqui lá. é a pergunta da Manu. Aliás, essa pergunta que eu fiz agora é uma pergunta que eu copiei do Joel J. Faço questão aqui de deixar esse, obviamente, crédito para ele, que eu achei uma pergunta genial. E a Manu me fez uma pergunta que ela falou assim: "Pai, você podia levar essa pergunta para o seu podcast", que é se você pudesse ter um superpoder, qual seria esse superpoder e por quê? Eu diria que esse superpoder ele está muito pessoal, que inclusive não consegui, demonstrar em vida, mas seria a minha mãe, né, que hoje infelizmente não tenho nem minha mãe nem meu pai, mas seria, assim, poder ter minha mãe nesse momento de glória, de ter alcançado todos esses objetivos. Queria mostrar para ela. É isso. Tenho certeza que onde ela está vendo, mas eu gostaria muito, cara. E se você pudesse fazer uma ligação para uma pessoa muito importante, ela pode não estar aqui, como ela pode estar aqui, pode ser uma entidade, para quem que você ligaria? Seria para minha mãe. O que que você falaria para ela? Agradecer, por tudo que ela fez por mim, pelos meus irmãos, e poder, cara, que hoje, graças a Deus, eu teria essa condição de trazer algo melhor para ela. Caramba, que incrível. Sabe, O hoje, graças a Deus, eu tenho essa condição de poder fazer o extraordinário para ela. Falar: "Você quer viajar? Tá aqui. Você quer um carro? Tá aqui". Porque foi uma guerreira e que merecia, cara. Merecia tudo isso que hoje eu posso proporcionar, mas infelizmente ela não está aqui. Que legal, história boa. É, Caramba, cara, eu tô muito feliz aqui de ter você aqui contando, porque assim, como eu falei, né, a gente não tem só o lance profissional, a gente tem uma amizade, né. temos. E o Ailton é um cara muito puro, muito é um cara muito amigo, assim, ele não mede esforços para ajudar, para somar. Por isso que eu fiz questão de trazer você aqui, para passar todo esse conhecimento, para ajudar muitas pessoas, até porque o próprio Doce Encontro, né, muitas coisas que a gente, pô, a gente assina contrato com gravadora, assina contrato com diversas situações, prefeitura e tal. E se não é É, e você, você deu um exemplo, pô, de questão de dificuldade, eu considero até a questão do se encontro como algo, importante para você minha carreira reverteu. profissional. Eu Você reverteu é aquilo lá, né, cara. não só doce encontro, teve diversas outras situações, né. E eu também tenho algo assim a destacar.
longe, isso até é longe da ética, enfim. Um bom profissional é aquele que ele resolve os conflitos de forma extrajudicial, de forma amigável, através Sim, de uma conciliação, deixando de levar o caso para ser discutido na justiça. Então eu prezo muito isso. Então se você tem um litígio entre o artista, a produtora e o artista ou o empresário, entendam, tentam colocar isso, no papel. É fato, alguém vai ter que ceder mais do que o outro. Mas é importante tentar resolver de uma forma. Você evita desgaste emocional, psicológico, financeiro, e você acaba resolvendo. Às vezes é preciso fechar uma porta para abrir uma janela. sim. Cara, como você enxerga o mercado hoje devido a tudo que está acontecendo? Devido ao governo no Brasil, devido a essas guerras, você acha que vai impactar, vai mudar a vida das pessoas referente a todo esse lance contábil, jurídico, isso aí vai afetar, vai mudar? É certo que sim. Por quê? Porque hoje o que acontece? Nós temos IA, que é a inteligência artificial. Certo. Inclusive, um recado muito importante. Hoje com a inteligência artificial, tudo, se tornou muito transparente para efeito de órgãos, né, de órgãos públicos, enfim. Então, não existia a glosagem financeira, eu sempre destaco isso. O que que é a glosagem financeira? Um empresário, ele tem um CNPJ, entrou R$ 100.000 na conta pessoa jurídica, mas por algum motivo ele vai falar: "Eu vou recolher sobre R$ 50.000", e não sobre os 100.000, que de fato era o valor real para ele recolher. Hoje, com a inteligência artificial, que são questões robóticas, e com a glosagem financeira, Não vai os ter órgãos, eles já conseguem identificar não vai ter escapatória. e já estão citando alguns clientes. Você teve o faturamento de 100.000, você recolheu sobre 50.000, volta aqui, você deve 50.000 para a Receita Federal. Então, agora está tudo muito fechado mesmo. Então o que que é importante? Manter uma estrutura contábil, fiscal, jurídica, muito próximo da legalidade, porque se você não pensar em resolver isso agora, futuramente o problema vai ser maior. Por quê? Porque além de punições, que é a glosade dos últimos 5 anos, multa, punições, suspensão do CNPJ, responsabilidade de pessoa física, você vai ter o quê? Um desgaste muito grande. Então, planejar é se destacar. Você enxerga que mesmo planejando, na situação ao qual o nosso país se encontra, dá para vencer, cara? Dá. Dá, e assim, isso já é uma questão do ser humano em geral. Ninguém gosta de pagar o imposto, ninguém gosta de pagar o IPVA, ninguém gosta de pagar o IPTU, mas Porque assim, não tem as o vantagens, governo é o evidente. nosso maior sócio, Exatamente. né, Ele é um sócio majoritário, isso é fato, isso é fato. sem trabalhar pra gente. Isso. Mas aí eu destaco a seguinte questão: sabendo que o governo já é um sócio majoritário, então você já está aqui no seu consciente: "Eu tenho um sócio". O que que você tem que fazer? Essa é uma opinião, é ir atrás da receita e não se preocupar com a despesa, porque você já sabe que já existe, Sim. não vai ter como mudar isso. Então é ir atrás de receita, é ter aí uma segunda opção de Uhum. receita. Eu Ah, penso sempre assim. trabalhar de uma forma que você tenha Outras outras possibilidades entradas de financeiras receitas, ali. exatamente, porque isso infelizmente não vai mudar, pelo contrário, agora você vai ter que estar muito próximo de recolher os impostos, e a importância de recolher é para evitar também tipificações criminais. Não adianta o cara falar: "Ah, não vou pagar o imposto". Ok, ele vai querendo ou não, tendo um crescimento patrimonial, porque ele paga, querendo ou não, um cartão de crédito, compra uma casa, um carro e não consegue justificar como ele conseguiu receber esse valor para comprar esses bens. Então o que que ocorre? Você responde criminalmente. Sonegação de imposto, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, de patrimônio, e então não tem jeito. Você tem uma empresa, você tem uma estrutura, você vai ter receita. Sobre essas receitas vai ter as despesas, custos. O que sobrou, você precisa justificar que foi seu lucro e dividendos, comprovar a sua capacidade financeira para você conseguir esses bens. Uma pergunta aqui que veio no ponto aqui do João, independente do governo o governo que está hoje ou o governo que vai vir, vai ter
essa tributação? Sem dúvidas, sem dúvidas. Ela vai permanecer, tenho certeza que vai existir alterações no decorrer desse ano de 2026, que é um ano de maturação, né, podendo ser vantagem para alguns e desvantagens para outros, isso é fato, mas ela vai sempre vai existir. O que você tem que fazer, de uma forma simples e objetiva, você tem que fazer o repasse. Ah, o imposto está alto, você tem que fazer um repasse para quem de fato vai contratar o seu serviço. Isso é muito importante, porque isso vai virar um círculo, a ponto de que um vai repassando para o outro e vai chegar um certo tempo que a conta vai bater para todos, né. Então tem algumas pessoas que não repassam, né, "Ah, mas aí eu vou ficar fora do mercado, meu valor vai estar, maior do que o meu concorrente". Ok, você não vai automaticamente, ter essa vantagem e depois você vai ter uma desvantagem muito grande futura. Então estar certo é a melhor opção, é a melhor opção. E também tem um ponto, você, precisa contratar profissionais que ele te dê uma consultoria, uma assessoria com vantagens, porque eu destaco isso. Contrate um profissional que ele te dê vantagens fiscais, imunidade, isso é muito importante. Então é mais fácil você trabalhar com o que de fato existe de possibilidades de vantagens, do que ficar nessa questão, de governo. Eu penso muito nisso, porque infelizmente isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Então eu trabalho a minha mente assim, eu já sei das minhas despesas, não vou ficar pensando nela, eu vou atrás das minhas receitas, porque também tem muitas pessoas que se limitam em qual ponto? Graças a Deus hoje, eu tenho a possibilidade em trabalhar um pouco menos, mas nem porque eu tenho, graças a Deus, essa possibilidade, eu abdico disso. Por quê? Eu quero o melhor para minha empresa, eu quero o melhor para o Ailton, pessoa física, eu quero o melhor para minha família, eu quero realizar meus sonhos, né, então eu penso assim, é trabalhar, meu. Não, e o que você falou sobre a contratação de um bom profissional, no seu caso, assim, é tão importante, mas tem muita gente que gosta de fazer a famosa economia porca. Então vai aquele papo para você, se você acha que um bom profissional é caro, imagina um incompetente. Exatamente. E olha só, ó, 1 hora do nosso bate-papo. Pode finalizar, Claro. finaliza a sua ideia. E eu vou deixar Sim. um recado muito importante. Você que é empresário, você que é artista, você que é um jogador, enfim, planeje todos os seus sonhos, contrate um profissional e através desse profissional, eh, realize todos os seus objetivos, a ponto de que esse profissional possa lhe trazer vantagens fiscais, vantagens financeiras e blinde a sua empresa ou o seu patrimônio. Porque você alcançar um objetivo, um sonho, é muito bom, mas você, querendo ou não, permanecer com ele por muito tempo, é melhor ainda, cara. É surreal. Ele quis dizer para você contratar a Pinheiro Assessoria É isso. Contábil Jurídica, foi isso que ele quis dizer diretamente, tá, ele só não falou o nome. Mas é isso. Meu irmão, foi um prazer ter você aqui, foi Prazer é uma aula, foi emocionante. foi. Parabéns, Muito obrigado. saúde pelos teus 44 anos. Obrigado pelo presentaço de você estar aqui com a gente. Nós fechamos a nossa 1 hora aqui, no nosso papo de 1 hora. E, cara, é o seguinte, a gente vai postar uma fotona maravilhosa, Claro, e toda foto que a gente posta, a gente coloca uma música lá. é isso aí. Mas essa música, a gente quer que seja uma música que o convidado escolha. Qualquer música que você quiser, uma música que você tá ouvindo no seu momento, na sua hora, aquela música que pega você. Qualquer música. Vou escolher. Pode falar. Ah, é agora? Pode falar agora, no ar. Vamos lá. Pensa numa música que você ouviu hoje no seu carro. Cara, eu assim, eu gosto muito, enfim, de pagode, aí vão falar: "Pô, mas vai escolher, Doce Encontro?". Cara, escolha o que você quiser, o que você quiser. A gente quer colocar a música que você quiser. Caramba, são muitas, hein. Uma, Uma. Esperando Aviões. pronto. Poxa, tá vendo? Eu ganhei presente 2 vezes, tá de sacanagem. Tá. Gente,
muito obrigado. Pô, Ailton Pinheiro, obrigado pela sua presença, tá? eu que agradeço, Saúde meu irmão. mais uma Muito vez. obrigado, meu irmão. Então você que está em casa, tá no banheiro, você que está na Assista. academia, no carro, no trânsito, aí você que está indo trabalhar, você que está indo voltar, você que está indo pro almoço, acompanha o nosso papo de uma hora que, ó, hoje foi incrível. E Ailton Pinheiro. vou deixar um recado também, você que pretende ou queira contratar o escritório, entre em contato conosco através das redes sociais, Isso aí. Pinheiro Assessoria ou do ailtonpinheiro.gp. Entre em contato, fala que assistiu aqui o papo de uma hora Puxa vida. e com certeza vai ter um atendimento diferenciado, com um valor Ih, diferenciado também. caramba. Eu gosto disso, eu gosto quando os telespectadores, os espectadores ganham. É, a ideia que é essa. Isso aí, pode ligar, vai ser um Então, prazer recebê-los. Quem quiser também, marque para tomar um café, conhecer nossa estrutura, vai, serão bem galera única. recebidos. Papo de uma hora, Ailton Pinheiro. Muito Obrigado, obrigado, meu irmão. irmão. Obrigado. Bora.